Minha gente querida, minha gente amada, muito bem-vindos a todos, muita paz em todos os corações. Vamos começar. Livro Minutos de Luz, a psicografia de Ariston-Teles e a autoria é do Espírito Pastorino. O que os outros dizem? Eu não me preocupo com o que os outros dizem de mim. Nem sempre essa colocação é válida. Depende do que falam. O comentário pode ter procedência. Você não deve viver tão armado ou tão desligado das opiniões e das notícias que correm a seu respeito. Cabe a você superar o melindre e a insegurança, mas permanecer atento. Observe com humildade se tem ou não fundamentos boatos a seu respeito. Faça isso com isenção de ânimo e persevere no cumprimento do seu dever. Sua consciência é o melhor juiz. Com certeza, consciência tranquila é o que nós precisamos mesmo, né? Para ficar em paz com a humanidade. E a gente tem que procurar melhorar sempre. Então, se fala mal da gente, a gente tem que ter certeza que aquilo não é verdade. Livro dos Espíritos. E a gente está falando da influência do organismo durante a reencarnação. E Kardec pergunta: da influência dos órgãos, pode-se inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? O Espírito de Verdade responde: não confunda o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. E Kardec ainda pergunta: deve-se então deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? O termo unicamente não exprime com toda exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, levar em conta a influência da matéria, que mais ou menos cerceia o exercício dessas faculdades. E Kardec faz uma nota aqui no final. Encarnando, o espírito traz certas predisposições e se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio, sem a responsabilidade de seus atos. Seria forçoso, então, se admitir que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, de onde se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios, e que assim o maior dos imbecis teria podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que de certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se a aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotasse de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado que existam, são consequentes, que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade,
como os músculos, por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação, trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que um homem tem o vício do alcoolismo. Serão esses sinais que fazem dele um alcoólatra? Ou será o alcoolismo que imprime neles aqueles sinais? Pode-se dizer assim que os órgãos recebem o cunho das faculdades. O que ele quer dizer aqui, no final das contas, é que a gente, como espírito, estuda e desenvolve nosso raciocínio, nossos órgãos, ele diz órgãos cerebrais, né? A gente desenvolve nosso cérebro, desenvolve as nossas aptidões, e não o contrário. Não é o corpo, não é o organismo que determina a aptidão ou o desenvolvimento. O desenvolvimento é o espírito que determina. O organismo ele pode limitar na medida em que tem algum problema orgânico, só isso. Bom, dito isto, vamos para o livro A Gênese, onde estamos lendo o item As Leis e as Forças, sobre o estudo do universo. Repetindo um pedaço ainda que foi lido ontem, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Ao éter são inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas formas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz, etc. Em outros mundos, as formas se apresentam sob outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra, e na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido se têm desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza somos incapazes de avaliar, como o crustáceo no fundo do oceano é incapaz de apreender a universalidade dos fenômenos terrestres. Sobre isso, Kardec dá uma nota aqui de pé de página. Tudo reportamos ao que conhecemos e do que escapa à percepção dos nossos sentidos, não compreendemos como o cego de nascença não compreende os efeitos da luz e da utilidade dos olhos. É possível, assim, que noutros meios o fluido cósmico possua propriedades, seja suscetível de combinações de que não fazemos nenhuma ideia, produza efeitos apropriados às necessidades que desconhecemos, dando lugar a percepções novas ou a outros modos de percepção. Por exemplo, não compreendemos que se possa ver sem os olhos do corpo e sem luz. Quem nos diz, porém, que não existam outros agentes, fora a luz, em que existem organismos especiais adequados?
A vista sonambúlica, que nem a distância, nem os obstáculos materiais, nem a obscuridade detém, nos fornece um exemplo disso. Suponhamos que num mundo qualquer os seres sejam normalmente o que só excepcionalmente o são os nossos sonâmbulos. Eles, sem precisarem de luz nem de olhos, verão o que não podemos ver. O mesmo se dá com todas as outras sensações. As condições de vitalidade, de perceptibilidade, as sensações e as necessidades variam de conformidade com os meios. E continuando no texto, ora, assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. Bem, aqui ele está falando do fluido cósmico universal, que é como a gente hoje chama o que ele chama aqui de matéria cósmica primitiva, que gera tudo no universo e que estão aí as leis e as forças que regem esse fluido cósmico e as diversas combinações que se tem dele. Então, amanhã a gente termina esse item, essa leitura, e hoje vamos terminar com a trovinha de Luísa Amélia, Trovas da Mulher, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Não chores, mãe desprezada, na aflição da noite fria. Deus te reserva outra estrada e a bênção de um novo dia.